Conversar com o Alexandre Galo, ex-volante, muito conhecido, era bom de bola, parou de jogar já faz um bom tempo e enveredou para ser treinador de futebol, também dirigente. E o Alexandre Galo tá com a gente. Tudo bem, Galo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Não, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre muito bom a gente está falando de futebol e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Galo. Galo, pra gente começar, eu queria saber o seguinte, da sua época de jogador para hoje em dia, você que tá totalmente antenado no futebol, estava até pouco tempo atrás dirigindo clubes aqui no Brasil e também fora do Brasil, mudou muito o futebol e te agrada o futebol de hoje, jogado daquele que você jogava em anos atrás, Galo? Eu acho que houve uma mudança drástica. O futebol, ele na verdade, tecnicamente, ele ficou bem abaixo do que acontecia anteriormente. Aumentou-se a velocidade, a questão física hoje conta bastante. Mas a gente vê muito defeito, principalmente na formação, né? Você vê atletas em formação aí, dirigentes com uma mentalidade específica de vitória, e a formação não é isso. Eu tive a possibilidade de trabalhar 2 anos e meio na CBF como coordenador técnico de todas as categorias e técnico da seleção olímpica, e pude perceber que vale muito mais um título da base do que uma formação correta dos atletas. Então isso aí tem deixado o nosso atleta a desejar, né? Você pegava jogadores importantes na seleção olímpica, por exemplo, e jogadores com muito defeito técnico, sabe? E na verdade o que acontece é que na nossa época o calendário era outro, nós praticamente nunca jogávamos no meio de semana. Eu cheguei no Atlético Mineiro como diretor de futebol e soube que o Sub-15, se não me engano, tinha jogado 71 jogos no ano. Eu falei, ok, e quando é que vai treinar, né? Quer dizer, é um absurdo. A base de uma categoria de base são as categorias menores, onde você tem que realmente trabalhar muito a questão técnica, e muita gente deixa a desejar isso aí, entendeu? Ou seja, em cima do que você está falando, o imediatismo do futebol brasileiro acaba atrapalhando a formação do atleta, e quando ele chega e até de repente ele estoura, muitos deles não conseguem vingar porque não teve uma boa preparação lá atrás, né, Galo? Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi. Não, na verdade eu acho que é um problema de gestão, né? Um grave problema que existe hoje no Brasil você ter, por exemplo, um presidente que entra num clube e fica 2 ou 3 anos, aí muda o presidente, muda-se toda uma linha sucessória, principalmente na categoria de base, e cada vez mais eles querem ganhar títulos para que o próprio treinador da base suba para o profissional. Então, o que acontece e diferente é que em outros países existe um plano de carreira específico para os treinadores de base, que devem ficar especificamente na base para trabalhar a qualidade do atleta. E aqui no Brasil foca-se muito na questão de vencer títulos para poder galgar um novo mandato, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. O Galo, eu vou colocar nessa roda de conversa o nosso repórter, o Valtencir Vicente, também quer te dar um abraço e bater um papo contigo. Valtencir Vicente, Alexandre Galo tá com a gente. Opa, boa tarde, Galo. Me permita voltar ao tempo, né? Porque quando eu ouço falar no Galo, eu tenho uma imagem muito nítida na minha cabeça, que é relacionada a um grande momento do São José Esporte Clube, uma campanha em 1989, e acredito que o jogo tenha sido importante também para você, porque foi a última partida oficial do Dr. Sócrates. Você se lembra de um Botafogo e São José, Campeonato Brasileiro da Série B de 1989, Galo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você também. Lembro sim, né? Até porque um dos motivos de eu me tornar um atleta por ter sido muito fã do Sócrates, né? Então, quer dizer, jogar do lado do meu ídolo foi, talvez para mim, uma das grandes coisas que aconteceu na minha carreira. Eu entrava de mascotinho, por exemplo, pra você ter uma ideia, em 77, quando o Botafogo ganhou aquele primeiro turno do Campeonato Paulista, que foi muito importante, marcante, principalmente para ele, o Sócrates, eu entrava de mascotinho naquela época. E passaram-se aí 12 anos, eu estava lado a lado com ele no campo. Então, quer dizer, para mim foi muito marcante, importante, e ele foi realmente meu grande ídolo no futebol. Eu me lembro desse confronto, era o começo do mata-mata do campeonato. O primeiro jogo foi aqui em São José dos Campos, estava a partida sob controle, 1-0. Aí o Leandro, o zagueiro do São José, fez um gol de cabeça no final, 1-0 São José.
Aí no jogo de volta, o que marca muito foi o seguinte, o Botafogo precisava ganhar, né, para inverter o mata-mata. E em determinado momento do segundo tempo, eu me lembro de você dando liberdade para Sócrates, Vladimir, Rodinaldo. Você fazia sinais com o braço, tipo assim, ó, pode ir, vocês podem ir que eu seguro aqui. E você vinha segurando tudo, e o Botafogo pressionando, e Vladimir chutando de longe, Sócrates batendo falta. Aí em determinado momento, seu Mário Travalini tirou o Galo. Eu falei, pô, melhor pra nós, né? Vai dar uma aliviada. Aí o São José começou a jogar de novo no meio campo, viu, Galo? Não, eu era um jovem, né, e fazia a função de volante, sem dúvida. Para esses bons jogadores que tinham todos à minha frente, aí tinha que segurar a onda, mas o São José sempre foi uma equipe naquela época bastante importante no cenário, sempre montava bons elencos e sempre trazia dificuldade para todos os adversários. Ô Galo, me diga uma coisa, você falou da seleção brasileira, que você passou e coordenou todas as categorias de base. Antes de você chegar à CBF, você imaginava que era de um jeito e estando lá, você percebeu que era de uma outra forma, ou você já imaginava como seria e teve que ajustar a sua forma de trabalhar? Primeiro que eu tive muita autoridade através do Dr. Marinho e do Dr. Marco Polo, não posso falar absolutamente nada que tenha desabonado a minha passagem lá, um lugar extremamente organizado, com as melhores condições possíveis para um treinador trabalhar, nunca teve qualquer tipo de assédio, nem da direção, nem de clube nenhum para convocar A, ou convocar B, ou convocar C, até porque quando as pessoas te conhecem dentro do futebol, elas sabem realmente a maneira de você trabalhar. Então foi muito claro, muito objetivo, fizemos algumas mudanças importantes, levantamos aí mais de 160 jogadores que não tinham registro na CBF, que hoje estão aqui trabalhando nos times muito importantes do Brasil, na própria seleção. Trabalhei com um grupo de atletas naquele ciclo olímpico aí que hoje está todo aí jogando inclusive na seleção principal, jogadores importantes. Então acho que deixei o meu trabalho, fui até onde realmente tinha que ir. Fizemos o desenho do ciclo olímpico todo e nunca no mundo inteiro tinha feito um desenho onde uma equipe faria 40 jogos antes de uma Olimpíada. Comigo fizemos 34. Foram 25 vitórias, se não me engano, e 9 empates. Ganhamos todas as competições que nós disputamos com o time olímpico. Dos 15 abaixo de 23 anos, 13 foram convocados, então já era um time que jogava junto. Então, lógico que o mérito é de quem venceu. No caso, eu saí 11 meses antes da Olimpíada, mas talvez eu tenha sido ali um grãozinho de areia para poder ajudar nesse processo todo do Brasil ganhar a sua primeira medalha. Perfeito. Volta em si? Ô Galo, antes mesmo da pandemia, essa questão do calendário aí já era muito discutida, sempre ficou apertado, né? E com a pandemia, então, nem se fala agora, em tempos recentes aí há muitas reclamações, contusões, e sempre também vem aquele questionamento, por que não terminar com os campeonatos estaduais? Por que não modificar as fórmulas de disputas das competições? Você vê assim na sua forma de pensar alguma alternativa que seja prática mesmo, que produza resultados efetivos em caso de mudança, Galo? Olha, eu como talvez a maioria de vocês aí também sou do interior, sou de Ribeirão Preto e eu acho que o campeonato estadual ele é muito importante até porque a Lei Pelé ela veio atrapalhar demais os clubes formadores. Como o São José também sempre foi um clube formador de grandes jogadores, eu acho que se a gente acabar o estadual, a gente vai acabar de matar os clubes menores do Brasil, do interior, que é onde realmente formam-se atletas, né? Então, eu imagino assim, pra você ter uma ideia, a Alemanha tem 8 divisões, né? Aqui no Brasil nós temos 4. Um país continental e gigantesco como o nosso, acho que nós poderíamos, seria uma opção abrir para mais categorias, aí diminuir o número de times do Campeonato Brasileiro, né, e diminuir o tempo do Campeonato Brasileiro, ou aumentar pelo menos as semanas, onde você poderia ter semanas espaçadas para mais treinamentos, por exemplo. Se a Alemanha é um país do tamanho de um estado aqui no Brasil, eu acho que o Brasil poderia ter pelo menos aí 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, alguma coisa assim, para justamente você diminuir o número de times, qualificar ainda mais a Série A, melhorar a Série B, dar ênfase à Série C e assim sucessivamente. Seria um crescimento inverso, mas que daria uma qualidade maior para o futebol e abrangeria um número grande de clubes nesse sentido, diminuindo o número de jogos de todas as equipes. Isso aí é fundamental, né? A gente não entende, a Argentina joga muito menos que a gente, o Uruguai joga muito menos que a gente. Aqui na América do Sul, só a gente com essa loucura de quantidade de jogos aí, que atrapalha tudo, atrapalha a formação, atrapalha os treinadores, essa outra atividade de treinadores, ela fica insana. Então é uma série
é um efeito cascata assim que atrapalha todo o futebol. Você acha então que o fato do Brasil viver essa loucura de jogos, de número de jogos, ela atrapalha efetivamente na qualidade técnica atual? Demais, atrapalha a formação, porque isso aí, a partir do momento que você tem um excesso de jogos, você desqualifica até o trabalho. Você vulgariza o trabalho dos treinadores hoje, né? Então hoje essa outra atividade grande é porque nós precisamos de resultado amanhã, precisamos de resultado na quinta-feira, depois na terça-feira. Não dá para ser assim. Para você colocar um trabalho dentro de um clube, você demanda tempo, senão teria que mudar a carteira de trabalho de treinador profissional para mágico. Isso aí não existe. Então o excesso de jogos do futebol brasileiro atrapalha demais em todos os segmentos, inclusive na gestão. A gestão poderia ter também um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, menos cobrança, para que você tivesse aí aumentado a quantidade de categorias, né, de A até, sei lá, F, G, alguma coisa assim, como é na Alemanha, que é um país tão pequeno e tem tantas tem Série A, tem Série B, D, só que lá são números, sabe? Então, quer dizer, eu acho que o Brasil poderia aumentar o número, diminuir o número de clubes, sei lá, talvez 16 clubes por categoria, alguma coisa assim, para diminuir o número de jogos. Porque eu vejo ainda que o campeonato estadual, ele tem um cunho um cunho bastante importante na formação dos atletas e a quantidade de pessoas que moram como vocês, e como eu sou oriundo do interior, eu volto a falar, e quantos empregos diretos do futebol angaria em todo o Brasil, né, na quantidade de clubes que existem no interior do Brasil todo. Então eu acho que o campeonato estadual ainda ele é uma peça importante e no meu ponto de vista, eu acho que é fundamental a continuidade dele. Eu concordo com você, eu já vou passar a bola para o Valtencir Vicente, mas em cima disso que você está falando, você acha que há o interesse... Primeiro, você acha que é possível realmente fazer isso no Brasil, do jeito que é o Brasil, do jeito que você conhece? Você que transitou aí como treinador, como dirigente, você sabe o que pensam essas pessoas, principalmente dos clubes grandes. Você acha que há possibilidade disso acontecer no Brasil? E o principal, há o interesse dos principais clubes do país para que isso ocorra? Eu acho que a tendência do que a gente tem visto aí no futebol é que os clubes partam talvez para uma liga, né? Eu acho que o que acontece aí na gestão do futebol, o futebol hoje tem uma gestão bastante arcaica. O futebol brasileiro, a gente vê no mundo inteiro aí a SA sendo sucesso em todos os lugares, Milan, Manchester City, United, todos os clubes que têm sucesso hoje, PSG e tantos outros, né? São clubes de sociedade anônima. Acho que o Brasil tem que migrar primeiro para isso. É evidente que nós temos estatutários bastante bem intencionados, mas esse tipo de gestão com presidente, de clubes específicos, com conselho deliberativo, essas coisas já não cabem mais no futebol. O futebol já transcendeu essa situação. Então eu acho que a sociedade anônima que foi aprovada há pouco lá pelo presidente lá em Brasília, há um mês mais ou menos, 45 dias, eu acho que se instaurado em todos os clubes do Brasil, talvez seja o grande X da mudança inicial que a gente, para o futebol brasileiro, tanto precisa. Perfeito. Valtencir? E pelo ângulo dos times médios, times do interior, como São José aqui, Galo, vale a pena investir em categorias de base? Ouvimos muito do tipo assim, olha, gastamos um bom dinheiro, formamos o jogador, vem aí um empresário, leva e o clube fica sem nada. Tem uma alternativa para isso? Olha, eu acho que muitos mecanismos podem ser usados em cima disso, né? Tem que ter uma boa vontade e uma pequena mudança, algumas coisas em cima da Lei Pelé, que eu acho que só favoreceu os empresários nesse primeiro momento. Então, eu acho que qualquer ajuste passa primeiro por essa união dos clubes, né? Que a gente nesse momento não vê acontecendo, mas que talvez quando os clubes se tornarem sociedade anônima, sim, possa acontecer e diminuir. Até porque o futebol ele é superavitário em qualquer categoria. O futebol é uma situação que ela dá retorno. A gente pode acompanhar isso em outros países. Ela realmente, quando é a sociedade anônima, ela tem retorno. Então, eu acredito muito que a falta de responsabilidade fiscal é o que sempre atrapalhou o futebol brasileiro há muitos anos, né? O presidente entra, o dirigente, e evidente, volta a falar que nós temos muito bons, bem intencionados, que ajudam muito os clubes, mas na sua grande maioria ele entra com uma dívida de 300, 400 milhões e sai com a dívida de 650 e nada acontece. Então, quer dizer, a falta dessa responsabilidade fiscal sempre penalizou o futebol brasileiro, né? Segue, Valtencir. Valeu, porque vai ao encontro daquilo que a gente tem comentado aqui nos últimos tempos, nos últimos dias. É uma visão realmente que
que dá a entender o seguinte, né? Que para os grandes é sempre bom jogar 38 partidas pelo Brasileirão, mais 10 pela Libertadores, mais 10 pela Copa do Brasil, e os pequenos que se virem. É mais ou menos por aí, né, Galo? Não, e não só os pequenos, né? Os treinadores que se virem, os preparadores físicos, médicos e atletas, né? E a seleção em detrimento, porque é uma situação que complica demais, vulgariza demais. Eu acho que o futebol ele tem que partir para uma situação como é a NBA, por exemplo, que são todos shows específicos, só que você tem que ter um entendimento dos atletas, o que é que eles querem, dos treinadores. Então, assim, não só em uma ordem lá de cima para baixo e todo mundo se virar aqui embaixo, que geralmente fragiliza-se muito, né? É a mesma coisa que você está aí numa rádio, numa TV, falou, você vai transmitir 6 jogos um dia. Se você não conseguir, eu vou te trocar. É mais ou menos assim que funciona. Você tem que dar piruleta e tentar fazer isso e inevitavelmente você não vai suportar. E é isso que acontece com nós, a grande maioria dos treinadores e do próprio pessoal que faz a gestão nos clubes. Ô Galo, pra gente fechar, o que você está fazendo hoje? Quais são as expectativas, o próximo passo? Você que já transitou pela linha de auxiliar técnico e também dirigente. Dessas opções, o que lhe agrada mais e o que você está esperando aí pro futuro próximo? Então, na verdade, eu trabalhei na CBF como gestor, mas era técnico da Seleção Olímpica. No Atlético Mineiro, em 2018, como diretor de futebol, que foi uma grata experiência para mim. Me preparei para isso, não fui para lá porque era um ex-atleta. Um momento difícil do Atlético, né? Fico muito feliz de ver o Atlético hoje um momento muito favorável, mas eu fui num ano que nós tivemos que ter uma austeridade financeira muito grande e não foi fácil, mas foi uma grande experiência. Mas o que eu gosto realmente é trabalhar no campo. Inevitavelmente eu busco essa questão do campo. Tive uma possibilidade agora de voltar ao Emirados Árabes, onde já trabalhei lá e acabou não acontecendo. E recebi um convite do Brusque aí uma semana atrás, aí antes da ida do Vaguinho Dias lá, e acabamos não acertando a questão financeira, mas foi o que aconteceu. Então eu sigo aqui em casa, eu moro em Santos, né? Eu sou de Ribeirão Preto, mas joguei 5 anos no Santos aqui, trabalhei 7 anos no tal, depois como auxiliar do Vanderlei, depois como treinador também aqui no Santos, então eu acabei ficando aqui por Santos. Já estou aqui há 29 anos e é onde eu aguardo aqui o que Deus vai colocar pela frente aí pra gente. Maravilha. Galo, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Como você falou, é legal a gente conversar com pessoas vitoriosas e que são do interior, como você bem falou. Um prazer te receber aqui e em breve a gente conversa de novo. Combinado, Galo? Obrigado pela oportunidade, sempre vou estar à disposição aí. O prazer é meu. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Conversamos com Alexandre Galo, treinador de futebol, ex-jogador e era dos bons. Era volantão bom o Alexandre Galo, não era não, Valtenci? De time grande, né, Vieira? Jogou em vários times, muito bom jogador. E como eu falei, eu me lembro desse ano aí de 89, pelo Botafogo de Ribeirão Preto contra o São José. Ele falava pro Sócrates, pode ir embora, vai lá, a gente precisa fazer gols, deixa que eu seguro aqui no meio. Era mais ou menos assim, viu, Vieira? E segurava, né, Valtenci? Segurava mesmo. Por isso que eu falei, foi bom, foi. Quando eu vi que o Mário Travalini trocou o Galo por outro jogador, eu falei, pô, que beleza, hein? Ajudou a gente. Ô, Valtencir, achei aqui, o Ibrachina tá perdendo, Valtencir, 2-1 pra Portuguesa. A Portuguesa tá ganhando. É um problema do Ibrachina, o São José já tem o problema dele, não ganhou do União de Mogi das Cruzes, teve chance para fazer gol, mas também correu o risco de tomar, 0-0, então o São José foi para 7 pontos, o União de Mogi foi para 8, o São José empatou, portanto, com a União de Mogi. Lembrando que quinta-feira é dia normal de rodada do Campeonato Paulista Feminino, mas por causa de data FIFA, amistoso, Brasil, Argentina, coisa e tal, o São José voltará a jogar somente na terça-feira, visitando o Realidade Jovem de São José do Rio Preto, Vieira Júnior. E é pra ganhar do Realidade Jovem, que se não ganhar do Realidade Jovem, fecha as portas. É um jogo bom para somar 3 pontos, né? Mas o Realidade também pensa assim, né? Com Corinthians, Palmeiras não dá, mas com esse São José aí a gente também pode encarar, então é um perigo, viu, Vieira?